Olá, boa tarde a todos. Bem-vindos ao 11º CIGAB. Meu nome é Micaele e eu sou uma das coordenadoras desse evento. Nesse momento estamos começando a 4ª sessão de vídeo pôster e eu gostaria de convidar todos vocês a participarem dessa atividade, que é uma atividade muito importante, pois ela traz uma troca de experiências e um aprendizado muito grande para todos os participantes. Então, seja professor, seja aluno, seja pesquisador, é muito importante a sua participação, a sua troca de ideias, porque é nesse momento que a gente aumenta o nosso aprendizado, né? Porque a gente consegue ver o trabalho de outras pessoas, né? E isso é muito importante para o nosso crescimento, né? Nosso aprendizado é muito importante para a gente, né? Então a gente faz um convite para todos vocês participarem desse momento único, né? Ainda mais que essa oportunidade de ser um evento online e poder ter mais pessoas de todo o Brasil assistindo aqui com a gente é muito interessante, né? E esse vai ser o nosso último evento online, né? Então a gente gostaria muito que todos participassem desse momento de integração entre todos os participantes, né? Que é o momento de apresentação daqueles trabalhos que foram feitos, realizados, né? E estão sendo apresentados, né? Nesse momento para todo o público. Tá legal? E ano que vem nós vamos ter um evento presencial e a gente também convida vocês para estarem junto com a gente no Instituto Três Rios, tá? Vai ser muito legal vocês conhecerem o município de Três Rios, que fica no estado do Rio de Janeiro. Então quem quiser estar com a gente ano que vem está super convidado. O 12º CIGAB vai ser em julho de 2023, tá? Então já deixem anotados nas agendas de vocês. Bom, gente, eu tenho 3 avisos importantes. E o primeiro aviso é sobre os avaliadores. Os avaliadores estão na sala, né? Eles estão preparados para fazer as perguntas no chat. Então, quando os autores verem que os seus trabalhos estão se iniciando, por favor, se apresentem, né? Informem que vocês estão ali assistindo também, né? Vocês escrevam no chat que estão ali presentes, que os avaliadores irão fazer perguntas para vocês ali através do chat, tá? Lembrem-se que vocês estão sendo avaliados, né? Então vocês vão ter uma nota, né? E essas notas vão ser computadas junto com as outras notas que vocês tiveram anteriormente, tá? E através a média dessas notas, né, vão ser importantes para a gente saber quais serão os melhores trabalhos que serão premiados amanhã durante o encerramento. Tá legal? O segundo aviso é sobre o concurso de fotos. Não esqueçam de votar na melhor foto. Esse ano nós escolhemos três melhores fotos e vocês têm a oportunidade de escolher a melhor foto dentre essas 3. Então não deixem de votar. O link de votação está sendo colocado aqui no chat, foi enviado por e-mail e essas fotos também podem ser vistas tanto no canal do YouTube quanto no link que foi enviado para vocês por e-mail, tá? E o terceiro recado é sobre a lista de presença. Não deixem de assinar as listas de presença por atividade. Para cada atividade, a gente vai colocar um link que vocês vão abrir, é um Google Forms, é um link do Google Forms que vocês vão abrir, inserir o nome de vocês e com o número de inscrição também, tá, gente? E dessa forma a gente consegue computar quais foram as atividades que vocês tiveram. Vocês vão ter um certificado por atividade, tá? E então é isso, pessoal. Eu espero que vocês aproveitem muito e uma boa sessão de vídeo pôster para vocês.
Olá, sejam bem-vindos a mais uma sessão de vídeo pôster aqui do nosso evento, 11º SIGAB. É um prazer enorme ter vocês acompanhando aqui com a gente e daremos início então a mais essa sessão. Importante retificar que os autores devem se identificar pelo chat. No momento que o seu vídeo pôster aparecer, o autor se identifica pelo chat dizendo que ele está ali para responder as perguntas, assim como os revisores vão se identificar dizendo qual é o trabalho que ele vai estar avaliando. Então é importante que os autores fiquem atentos ao chat para poder responder as perguntas dos avaliadores durante a sessão, porque essa nota vai compor, essa avaliação vai compor a nota de vocês para o resultado final das premiações. Então é muito importante que vocês estejam atentos ao chat. É importante também que vocês façam a inscrição lá pelo site da Even 3, na atividade da sessão de vídeo pôster, e assinem a lista de presença. Essa lista de presença vai ficar no chat, via link, formulários do Google, e é importante que vocês tenham em mãos o número de inscrição de vocês, tá? Para que vocês possam colocar essa informação no formulário. Onde vocês vão acessar esse número de inscrição? Pelo site da Even, em comprovante de inscrição, vocês vão conseguir, nesse comprovante fica escrito ali o número da inscrição de vocês. A gente tem também a votação do concurso de fotos, que vai ser via link. Então, disponibilizaremos um link também para votação e você vai precisar do número de inscrição, porque cada inscrição só pode votar uma vez. As fotos vão estar disponíveis lá no nosso canal em um vídeo, né, contendo essas fotos do concurso. Tá? Então, não deixem de votar na sua foto predileta, né, e vamos dar início, então, à nossa sessão de vídeo pôster. E quem tá online, os participantes, podem perguntar também, viu, gente? Porque é muito importante, inclusive, para que a gente tenha uma sessão de pôster mais dinâmica, mesmo sendo online, a gente consiga trocar esse conhecimento com os autores. Então, façam perguntas. E é importante, na hora de você fazer a sua pergunta, direcionar ela para a pessoa, né, ou para o trabalho específico. Então, participem, né, e tenham uma excelente apresentação. Boa tarde a todos e todas. Sou estudante de licenciatura do curso de Geografia da Universidade do Estado da Bahia, Campus 11. Eu venho apresentar este trabalho, titulado Caatinga, Particularidades e Conservação, cuja autoria é minha, Alana Marques de Oliveira, e de Gilda Oliveira de Jesus.
A Caatinga é o único bioma exclusivamente brasileiro. Ele abrange cerca de 9,9% do território nacional, estando situada predominantemente no nordeste do Brasil, cujas características climáticas é o semiárido. As características da vegetação ela é bem particular deste bioma, sendo que a maioria das suas árvores ela perde suas folhas durante a estiagem, permanecendo assim apenas o caule, né, o caule branco, e é daí que advém o nome de Caatinga, Mata Branca. Devido às suas características climáticas, é correto afirmar que a Caatinga apresenta uma pobre biodiversidade? De maneira nenhuma. E é isso que destaca a Caatinga dos demais semiáridos do mundo, devido à sua alta biodiversidade, chegando a cerca de 178 espécies de mamíferos, mais de 200 espécies de aves, mais de 47 espécies de anfíbios. Então, a Caatinga é um dos biomas brasileiros com maiores índices de devastação. Infelizmente, né? Sobre isso nós veremos mais à frente. Foi realizado estudos, né, a partir de levantamentos bibliográficos, informações adquiridas através do portal da Embrapa, IBGE, e do Instituto Sociedade e População e Natureza, como também periódicos da CAPES, e também fizemos uso de imagens, de mapas que demonstrassem, né, a área de abrangência da Caatinga, como o que está sendo apresentado abaixo. Resultados e discussões, né? Dentre os principais fenômenos responsáveis pela devastação da Caatinga, nós apresentamos 4. O primeiro é a pecuária. Então, extingue a vegetação nativa, retira do solo recursos importantes como nitrogênio, potássio, fósforo, além de matar micro-organismos que são elementos fundamentais para o desenvolvimento da vegetação, culminando desse modo diretamente na erosão e na destruição dos habitats naturais. A extração da madeira, que de forma irregular, principalmente para fins energéticos, também é um fator que eleva o índice de degradação nesta região, os avanços das fronteiras agrícolas do agronegócio, que compromete os recursos hídricos dessa região. Então, o uso dos agrotóxicos e fertilizantes químicos favorece a destruição, bem como a solo, contaminação de rios e lençol freático, o avanço do perímetro urbano e especulação imobiliária. Então, as grandes incorporadoras imobiliárias, na maioria das vezes, em parceria com o Estado, vêm se apropriando de áreas da Caatinga, na intenção de torná-las pontos de especulação imobiliária. Conclusão. Sendo assim, na busca por melhores meios de conservação na Caatinga, se faz necessário maiores estudos e trabalhos sobre a Caatinga, implementação e elaboração de planos de manejo por parte das políticas públicas, monitoramento das atividades humanas na busca de inibir o desmatamento e a queimada da Caatinga. Então, dentre tantos pontos que destacamos no nosso trabalho, estes foram, né, na verdade, alguns destes pontos. Então, sendo que a Caatinga é um destes biomas mais devastado, que também carece de várias políticas públicas e carece de um olhar mais aguçado da população acerca da importância deste rico bioma para o Brasil e para o mundo. Aqui estão algumas das nossas referências, então eu agradeço a todos pela atenção e agradeço ao evento, né, pela oportunidade de apresentar este trabalho. Boa noite, meu nome é Guilherme e hoje eu vim trazer o meu trabalho, que é com restauração do coral Muscismillia híspida em recifes rochosos da Baía da Ilha Grande, aspectos ecológicos e oceanográficos. E os autores são eu, Guilherme Luiz, e o meu orientador, que é o Luiz Felipe Skinner, mas sou eu quem vou apresentar hoje. Bom, os recifes de corais eles são ecossistemas extremamente diversos e produtivos, e a gente já sabe que eles regulam uma série de serviços ecossistêmicos, como por exemplo a pesca, a produção primária. E na Baía da Ilha Grande, a gente não tem uma grande diversidade de corais, né? O Muscismillia híspida ele atua como o coral escleractino dominante na região, e ele tem uma fauna associada muito rica, e portanto ele é considerado uma espécie-chave dentro da região, e abrigando desde peixes recifais, moluscos. E, no entanto, né, a gente sabe que no antropoceno as comunidades coralinas elas vêm sofrendo bastante declínios em diversidade e em cobertura, em algumas delas chegando até ao colapso ecológico mesmo. E é a partir disso que a gente começa a pensar em algumas ações de manejo para esses ecossistemas.
Bom, e para esse objetivo, né, por meio de uma revisão bibliográfica, a gente buscou a viabilidade técnica desses sistemas de recuperação de corais para ver quais se aplicam à região e à espécie e quais não. Então, na revisão a gente discute essas diferentes metodologias de restauração de corais. Algumas delas envolvem a reprodução assexuada, que atua com o transplante de fragmentos de colônias, e outras a reprodução sexuada, que monitora o estágio da gametogênese, a liberação dos gametas, em alguns casos até a adição de substrato adicional, né, para aumentar também o recrutamento. Mas a gente, para a região, o nosso estudo ele se baseia na reprodução assexuada, e para isso a gente também reuniu todo tipo de informação que a gente tinha sobre a espécie, que parece ser muita coisa, por já ser uma espécie conhecida, mas não tem tanta informação disponível assim. Então, tudo a respeito do crescimento, distribuição, período reprodutivo, a biogeografia das algas associadas, que são do simbiodínio, e entre outros, pensando em realmente otimizar, né, esse processo de restauração. Disso, a gente reúne aqui também os principais fatores que ameaçam a estrutura desse ecossistema de recifes rochosos coralíneos na Baía da Ilha Grande, e tanto ameaças locais quanto globais, né? E das ameaças locais a gente pode citar o adensamento costeiro, a ocupação da linha da costa, né? A ocupação irregular, o despejo de material de esgoto, a ação da indústria do petróleo, a indústria naval também, que se passou a ser muito forte na região, e o turismo. E pensando também nas questões globais, né? A gente faz aqui uma análise de uma série temporal de temperatura superficial da água, a partir de sensores que foram espalhados na Baía da Ilha Grande desde 2012. E a gente avalia por meio dessa métrica do Degree Heating Weeks, que ela é uma metodologia utilizada para você prever períodos com maior incidência de branqueamento. Aqui a gente faz ela adaptada para a nossa espécie, né, com um valor de limiar de branqueamento que é encontrado na literatura. E aqui a gente vê períodos com bastante incidência, né, de acúmulo de calor em 2015 e em 2017, que são esses picos aqui. E chegam até 6 Degree Heating Weeks, que foram responsáveis por até 75% de branqueamento nas espécies. Eu não trabalhava com isso na época, mas o meu orientador ele chegou a fazer essa avaliação, e essas fotos elas remetem justamente a esses períodos, né, para a gente tratar um pouco da questão das mudanças climáticas globais. Por fim, a gente traz aqui o nosso experimento na região. Como eu falei, ele envolve a reprodução assexuada da espécie, portanto a gente coloca 5 estruturas por ponto. E nessas estruturas, cada uma delas contém 5 fragmentos de coral, portanto um N de 75 fragmentos, em 5 profundidades diferentes, 2, 4, 6, 8 e 10. Isso em 3 réplicas nessas 3 ilhas diferentes, Ilha de Araraquara, Brandão e Ilha de Sandre. E a gente também coloca sensores de temperatura, luminosidade e armadilha de sedimento em cada uma delas. Bom, a partir disso a gente quantifica o crescimento da colônia, a partir do método desse corante, que é da alizarina. E a gente quer com isso conhecer melhor os requerimentos de nicho da espécie, saber como a gente pode potencializar esse processo da restauração a partir do transplante de colônias e assim criar protocolos para promover de fato a restauração da espécie na região. E por fim... Olá, meu nome é Marcela Vassar e hoje eu vou apresentar o trabalho intitulado como Avaliação do perfil dos usuários do website Determinação Verde. O website Determinação Verde é fruto de um projeto de pesquisa e extensão que foi criado em 2018 por alunos, técnicos e professores e tem como objetivos a difusão do conhecimento sobre a biodiversidade, a conservação da natureza, a proteção dos recursos naturais, a melhoria da qualidade de vida da população, a melhoria dos serviços ambientais e a exposição de ideias, projetos e artigos que colaboram com essa causa. Além disso, o projeto foi criado visando fomentar a sensibilização ambiental através da difusão do conhecimento útil para a conscientização da importância da proteção dos recursos naturais, da adequada qualidade ambiental e da biodiversidade, com foco principalmente na microrregião de Três Rios, no estado do Rio de Janeiro. Nosso site possui abas que direcionam o visitante a projetos de iniciativas públicas e privadas, a artigos que trazem temas ambientais, compartilhamos eventos científicos, vídeos e oportunidades de cursos,
E, além disso, como nas redes sociais do projeto Instagram e LinkedIn, divulgamos editais, concursos públicos e vagas de emprego na área ambiental. O objetivo do presente trabalho foi analisar o perfil dos usuários do website e entender suas preferências temáticas. E para isso, houve uma coleta de dados, que foi realizada por meio da ferramenta de análise de websites Google Analytics, obtendo informações sobre o perfil do usuário e suas preferências. Obtivemos dados sobre o número de usuários do website, sexo, faixa etária e páginas mais acessadas. Como resultados, obtivemos que, no período de junho de 2018 a outubro de 2022, tivemos 108.508 usuários diferentes, sendo 34,2% homens e 65,8% mulheres. Se tratando da faixa etária, observamos que usuários com idades entre 18 e 24 anos foram 41,7%, de 25 a 34 anos, 24,3%, de 35 a 44 anos, 15,4%, de 45 a 54 anos, 9,6%, de 55 a 64 anos, 5,4% e de 65 anos ou mais, 3,6%. Além disso, obtivemos os números de visualizações e analisamos que a publicação sobre povos indígenas obteve 71.018 visualizações, o vídeo sobre rios voadores, 68.672 visualizações, a aba de editais, 15.800 e a página de eventos, 12.633 visualizações, e os dois artigos que fizemos sobre plásticos, 9.591 visualizações. Podemos concluir que, através da análise estatística fornecida pela ferramenta do Google Analytics, foi possível determinar o perfil dos usuários do site, verificar quais foram as abas mais acessadas e delimitar os temas que mais chamam a atenção dos visitantes, permitindo entender qual é a preferência temática dos usuários do site para o desenvolvimento dos novos conteúdos. Essas foram as referências bibliográficas que utilizamos para a confecção do trabalho. Obrigada. Olá a todos, meu nome é Ana Beatriz de Jesus Silva e hoje eu vou estar apresentando o trabalho sobre a análise da cicatriz de fogo no Parque Nacional da Serra dos Órgãos no período de 1985 a 2020. O Parnaso possui uma área que abrange 4 municípios no estado do Rio de Janeiro: Guapimirim, Magé, Petrópolis e Teresópolis, o que contabiliza mais de 20.000 hectares. A biodiversidade do parque conta com mais de 800 espécies de vertebrados e mais de 3.000 espécies de plantas registradas ao longo de 200 anos de história de pesquisa. Apesar de ser uma unidade de conservação, o parque sofre concorrência de fogo antrópico. Com isso, a preocupação é que áreas importantes sejam afetadas e, junto com ele, áreas mais ricas em diversidade se percam. Os incêndios reduzem a cobertura vegetal e depositam cinzas no solo, deixando assim cicatrizes de queimada por um determinado tempo. Sendo assim, a análise de imagens de satélite permite não só a detecção do fogo ativo, como também a identificação das cicatrizes deixadas pelo fogo, com informações sobre a localização e extensão de áreas queimadas de forma eficaz, rápida, prática e de baixo custo. Assim, esse trabalho apresenta a análise das cicatrizes de fogo dentro do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, através da identificação visual de imagens de satélite obtidas por sensoriamento remoto. Material e métodos. As imagens utilizadas nesse trabalho foram as imagens do satélite Landsat 4 e 5 e Landsat 8. As imagens de satélite foram extraídas com o auxílio do aplicativo WinRAR e tratadas no QGIS. Após o processo de ajuste das imagens, foram feitas as delimitações em planta da área queimada. Resultados e discussão. A análise das imagens permitiu observar a presença de fogo nos anos 1985, 93, 94, 97 e 2020, nos meses de junho, julho, setembro e outubro. Em 1985, podemos observar a presença de uma cicatriz de fogo, que equivale a 83,4 hectares. Em 1993, podemos observar uma pequena área de 4,3 hectares próximo ao Morro do Açu,
próximo ao Morro do Marco, entre os castelos do Açu e Portais de Hércules. A década de 90 ainda foi marcada por registros de queimadas em pelo menos 3 anos, 93, 94 e 97. Bom, em 97, em 9 de outubro de 97, observa-se uma cicatriz de fogo que abrange áreas dentro e fora dos limites do parque, somando cerca de 251,9 hectares queimados, dos quais 243 hectares estão dentro da área protegida, atingindo novamente os portais de Hércules e quase chegando ao Vale da Morte. Desde então, as imagens de satélite não mais registram cicatriz de fogo por um período de 23 anos, quando então, para surpresa de todos, em um período de distanciamento social em função da pandemia por Covid-19, balões soltados ilegalmente atingem a área do parque, causando um incêndio de grandes proporções, sendo possível ver nessa imagem o fogo ativo em 5 de agosto de 2020 e, posteriormente, em 6 de setembro de 2020, a cicatriz deixada por ele. Conclusão. Pode-se observar com este trabalho que, mesmo com o distanciamento físico imposto pela pandemia do coronavírus, a unidade de conservação continuou sofrendo com ações antrópicas indiretas que acabam a impactando diretamente. Sendo assim, mostra-se necessário que mais análises como essa sejam feitas nas unidades de conservação, visando obter um panorama completo em relação ao quanto está sendo perdido tanto em relação à fauna e à flora. Campanhas de conscientização envolvendo a população residente ao redor de unidades de conservação também é algo a ser feito, que pode resultar em uma nova percepção por parte da população em relação à importância que as unidades de conservação possuem. Agradecimentos. Eu agradeço primeiramente a minha orientadora, a professora Patrícia Duffels, por todo o apoio e aprendizado que me foi provido durante o processo de pesquisa, e ao CNPq pelo apoio financeiro através da Bolsa de Iniciação Científica. Obrigada a todos pela atenção. Olá, meu nome é Henrique Vieira de Castro Carlos Ferreira e hoje irei apresentar o trabalho intitulado Mapeamento Espaço-Temporal da Cicatriz de Fogo no Monumento Natural da Mantiqueira Paulista e nos campos de altitude do Maciço Marinho de Itaguaré, entre 1935 a 2020. Então, nosso trabalho tem como objeto de estudo o Monumento Natural da Mantiqueira Paulista, o MONAMP, e os campos de altitude do Maciço Marinho de Itaguaré, que antes integravam a APA da Mantiqueira, e em 2021 foram contemplados com esse novo Monumento Natural da Mantiqueira Paulista, e integram essa localidade. Nós temos essa unidade de conservação de proteção integral, de cerca de 10,3 mil hectares, com as fitofisionomias presentes de campos de altitude e da floresta ombrófila densa montana e alto-montana. Então, a gente tem o sensoramento remoto e análise da cicatriz de fogo como importantes ferramentas nessa obtenção dessas imagens de satélite para mapear as cicatrizes de fogo, né, dessa última série histórica de 35 anos. E vale ressaltar também a dificuldade que a gente tem de observar em alguns anos a presença ou não de cicatriz de fogo por conta da intensa nebulosidade. Em especial nos campos de altitude, por conta dessa fitofisionomia campestre apresentar algum aspecto mais seco, né? Ele pode aparentar estar queimado, mas é mesmo característica desse tipo de vegetação. Como objetivo, a gente tem identificação e mapeamento da cicatriz de fogo no MONAMP, através das imagens do satélite Landsat da série histórica de 35 anos. Então, foi obtidas imagens de satélite do Landsat 4578 pela plataforma do ISGS, do Serviço Geológico Americano, tratamento das imagens no QGIS, né? A criação de um raster virtual, o destacamento, né, da coloração da vegetação para facilitar a identificação da cicatriz de fogo, e depois foi criado um mapa com interpretação de cicatriz de fogo. Então, a gente tem cerca de 418 imagens analisadas, sendo elas 293 com exposição total e 125 com exposição menor que 20% aí, em função da nebulosidade. Então, desses 35 anos, a gente observou 40 cicatrizes de fogo, que totalizaram 831 hectares no total. E desse total, nos campos de altitude, foi queimado aí cerca de 82,5 hectares. Eu selecionei aqui as análises de cicatriz mais expressivas, né, em área. Então, a gente tem aqui 2 cicatrizes de 28 hectares no Pico do Marins, em 88. Uma cicatriz de 35,6 hectares aqui na área do Mona, em 95. Em 98, nós temos 2 cicatrizes
uma no Pico do Itaguaré, né, de 54,5 hectares, e outra de menor proporção de 7 hectares. Em 99, nós temos duas cicatrizes, uma de 6 e uma de 84,8 hectares. Em 2001, uma cicatriz de 50,5 hectares. Depois, 6 anos depois, né, a gente tem uma cicatriz de fogo na mesma área de 2001, só que um pouco maior e um pouco mais extensa, de 88 hectares. Em 2010, nós temos a presença de 4 cicatrizes, uma em agosto e 3 em setembro, né? 36,7 e 75,8 hectares, respectivamente. Em 2014, foi a cicatriz de maior proporção, né? Uma cicatriz de cerca de 121,2 hectares, que aí ardeu em 2014, né? Próximo ao pico do Maris. Então, como conclusão, a gente tem identificação e mapeamento das 40 cicatrizes de fogo, né? A gente pode observar a diminuição da frequência do fogo a partir dos anos 2000. Então a gente ouve, né, após essa diminuição, o aumento da proporção das áreas queimadas. Então a gente pode concluir, levar à conclusão, né, de que teve o aumento da biomassa, o que faz com que a vegetação se recomponha e depois, quando ocorre uma queimada, a gente ocorre essa queima de biomassa por conta dessa área maior, mais vegetada, né? E nos anos seguintes, né, após 2014 e antes também, não foi observada cicatriz de fogo em 90, 92, 93, 96, 97, 2002, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. A gente não pode descartar a presença de cicatrizes de fogo nesse ano, né? Por conta também de alguns problemas técnicos que os satélites apresentam e também por conta da nebulosidade de algumas imagens, que dificulta aí a identificação. E é isso. Obrigado.
Boa tarde, me chamo Leidiane da Costa Silva e o tema do meu trabalho é os desafios para incorporar a Agenda 2030 na gestão de Rio das Flores. Introdução. Rio das Flores é um município do estado do Rio de Janeiro, uma pequena cidade que está na região fluminense serrana, com um grande número de fazendas históricas. Segundo a estimativa populacional de 2020, a cidade tem 9.344 habitantes e estende-se por uma área de 467,662 km². O município de Rio das Flores, tanto como o mundo, vem sofrendo inúmeras mudanças comportamentais e naturais, que vieram a agredir e modificar o meio ambiente. A ONU, União das Nações Unidas, visando sanar todos esses problemas, ela se prontificou a criar a Agenda 2030, que é um plano de ação para o planeta, para as pessoas e para a prosperidade. Ela também procura fortalecer a paz universal com mais liberdade. A pobreza e a pobreza extrema é a maior adversidade global e o inevitável para o desenvolvimento sustentável. Metodologia. As Nações Unidas definiram 17 objetivos de desenvolvimento sustentáveis. Estão todos eles nessa imagem. E o objetivo do trabalho é implantar o ODS 6, que é água potável e saneamento. Resultados e discussões. A importância da água e do saneamento levou ao sexto objetivo dos ODS. Ele tem o objetivo de assegurar que o acesso à água e saneamento seja garantido a todos e todas, independente da condição social, econômica e cultural. O controle é imprescindível na gestão hídrica. Veja o quadro atual da região hidrográfica amazônica, com 32 usinas hidrelétricas até 2007, sendo que há uma única unidade hidrográfica com tratamento de esgoto acima da média nacional, apenas 8,5% da população é atendida com coleta de esgoto. De acordo com dados feitos da população brasileira, cerca de 17% das pessoas não têm água potável tratada e 47% não têm acesso à rede de esgoto, segundo a dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento. De acordo com os dados do Instituto Trata Brasil, cada R$1 investido em saneamento acaba gerando R$4 de economia na saúde. As ações de saneamento têm influência direta à cautela de doenças. O contato com o esgoto e o consumo de água sem tratamento também está acoplado às altas taxas de mortalidade infantil. A dominante causa das doenças são parasitoides, diarreia, febre tifoide e leptospirose. Portanto, seria de suma importância para Rio das Flores estar montando um projeto para levar saneamento aos habitantes das cidades que não possuem. Posteriormente, serem implantados nas residências de saneamento, seriam interligadas todas as residências e uma central de tratamento de efluente. Conclusão. Rio das Flores investindo no saneamento e no tratamento das águas residuais teria uma melhora significativa no meio ambiente, pois os córregos seriam despoluídos, geraria mais empregos para a cidade e seria oferecido aos moradores do município uma qualidade de vida melhor e teria uma economia na saúde de acordo com os dados que apresentei no slide anterior, de acordo com o Trata Brasil. Obrigada. Agradeço a atenção de todos. Referências do trabalho. Olá, como autores desse trabalho, nós temos a Analice da Costa Andrade, que sou eu, e o Marcelo Porretti. A nossa instituição de ensino é o Cefet, Campus Petrópolis, e hoje eu vou falar sobre o sistema de tratamento de água ecológico feito por plantas filtradoras no Lago de Javari. Introdução. Miguel Pereira é uma cidade do estado do Rio de Janeiro e possui como cartão postal o Lago de Javari. A ideia do atual governo é transformar Miguel Pereira na nova Gramado Carioca. Gramado está localizada a cerca de 120 quilômetros da capital do estado, Porto Alegre, sendo o Lago Negro um dos seus principais atrativos turísticos. A água possui extrema importância tanto para os seres vivos quanto também para o turismo de sol e mar, sendo o saneamento básico muito importante para ela.
O saneamento significa higiene e limpeza. Dentre as principais atividades de saneamento básico estão a coleta e o tratamento de resíduos das atividades humanas, tanto sólidos quanto líquidos. A utilização de plantas no tratamento de esgoto representa uma tecnologia emergente, eficiente, estética e de baixo custo, em que as plantas aquáticas elas retiram os sais minerais da água para o seu próprio crescimento, realizando então a filtragem da água. Como área de estudo, nós temos o Lago de Javari, que é um lago natural e está localizado no bairro Barão de Javari, e o Lago Negro, que é um lago artificial situado em Gramado, no bairro Planalto. Como metodologia, nós realizamos a coleta de dados bibliográficos em busca de artigos científicos, fomos ao site da Prefeitura de Gramado de Miguel Pereira e coletamos imagens da rede social Instagram. Nessa imagem, mostra os moradores de Miguel Pereira fazendo a pesca no Lago de Javari, podendo contrair contaminação por água, que pode gerar diversas doenças causadas por parasitas, vírus ou bactérias, devido à falta de saneamento básico. As vantagens das plantas aquáticas no tratamento de efluentes. É estética e o apelo ecológico, o controle de mau odor, o tratamento aeróbio e anaeróbio do efluente e o controle de insetos. Aqui são algumas plantas filtradoras, em que temos as limáceas ou lentilhas d'água, a ágape, a alface d'água, orelha de onça e a taboa. Os jardins flutuantes são estruturas que proporcionam uma melhoria natural da qualidade da água e oferecem de forma atraente e econômica uma paisagem aquática, apoiando processos de restauração ecológica natural e de pouca manutenção. Essa primeira imagem é o canal de Golders, em Nova York, e a segunda é o canal Paco, nas Filipinas, que antes era completamente poluído e com o jardim flutuante acabou se tornando um atrativo turístico da cidade. Aqui nós temos um comparativo do Lago de Javari em Miguel Pereira e do Lago Negro em Gramado, em que o Lago de Javari tem entradas de esgoto, a estação de tratamento ela funciona com menos de 50% da sua capacidade e possui assorretamento, enquanto o Lago Negro em Gramado, a água é limpa, as margens são arborizadas e possui muito verde. Discussão de proposta: a despoluição do Lago de Javari. Assim como em Gramado tem a Fonte do Amor e as pessoas colocam um cadeado acreditando que vão ficar com seu par para sempre, ou que as pessoas joguem uma moeda na fonte e acreditam que vão realizar seu desejo, uma forma de limpar o Lago de Javari poderia envolver o turismo em parceria com a prefeitura e floricultores locais, a fim de comercializarem plantas no Lago de Javari com poder filtrador, de forma que os turistas as comprassem e colocassem no lago como uma forma de despertar uma memória consciente e efetiva do local visitado. Para envolver os moradores na filtragem do lago, a prefeitura poderia mobilizar um projeto para a construção de jardins flutuantes, como foi feito no Canal Paco, e as crianças ajudarem a arborizar as margens do lago. Conclusão: a filtragem da água do lago por meio de plantas é uma opção simples e não possui custo elevado, porém requer pesquisa de adaptação às condições locais. A única preocupação seria com a escolha da melhor opção de planta para o local e a manutenção do lago para a retirada do excesso de plantas de tempo em tempo. É preciso que a estação de tratamento esteja funcionando em 100% para que haja um melhor resultado. Esses projetos também possuem extrema importância para a identidade e o turismo sustentável da cidade, fazendo com que a cidade seja lembrada por estimular a consciência ambiental. Aqui são as referências e obrigada. Boa tarde a todos, meu nome é Paulo Vitor Silva Siqueira e hoje eu irei apresentar o trabalho Análise do Comportamento Hidrológico no município de Piau, localizado na bacia do Rio Pomba. Introduzindo o nosso trabalho, nós temos que a busca crescente pelo desenvolvimento econômico e tecnológico impacta direta e indiretamente o meio ambiente. Em decorrência das mudanças climáticas, os eventos extremos estão cada vez mais presentes em nossa realidade. Bom, as vazões de referência elas são muito utilizadas nos processos de gerenciamento dos recursos hídricos, sendo essas, portanto, as vazões de referência AQ710, AQ90 e AQ95. Em Minas Gerais, o Instituto Mineiro de Gestão de Águas, o IGAM, a partir da Portaria 48 de 2019, define que o máximo de captações de recursos hídricos será de 50% da Q710, com variações apenas para casos específicos relativos a fluxos residuais mínimos.
O presente trabalho tem por objetivo analisar o comportamento hidrológico de séries de precipitações e de vazões mínimas de referência da bacia do Rio Pomba. Partindo agora para material e métodos, nós temos que foi utilizado uma pesquisa através de base de dados a partir da plataforma HidroWeb, a partir de dados também do CEMADEM, de dados do S2ID e de dados do SNIS. Além disso, foi utilizado séries históricas presentes na plataforma HidroWeb. Foi feita também uma análise exploratória desses dados, utilizando o software Excel. E foi feita também a geração do hidrograma, curva de permanência e vazões de referência, utilizando os programas Syscal 1.0 e Hydro 1.4. Além disso, foi feito também um cálculo das precipitações acumuladas mensais e anuais e uma relação entre as vazões, precipitações máximas e eventos extremos, utilizando também uma complementação a partir de registros jornalísticos. Entrando agora em resultados e discussões, nós temos que, para a parte de análise quantitativa dos dados, é possível ver, a partir da tabela 1, as medidas descritivas das séries mensais de vazão e precipitação, possibilitando, portanto, uma análise inicial dos dados. Nós temos que, em abril de 2015, foi registrada a menor vazão para o município de Piau, com 2,32 metros cúbicos por segundo, e a maior vazão registrada da estação pluviométrica foi em janeiro de 2016, com 183,11 metros cúbicos por segundo. A figura 2, que é possível identificar aqui nesse slide, ela apresenta os dados de vazão obtidos a partir do portal HidroWeb da ANA, para o período de 1987 a 2019, e a partir daqui nós podemos identificar os períodos secos e chuvosos, sendo o período seco de abril a setembro e o período chuvoso de outubro a março. A figura 3 corresponde ao hidrograma das vazões médias diárias da estação pluviométrica de Piau. A curva de permanência representa os valores da vazão da estação pluviométrica de Piau entre 87 a 2019 e pode ser visualizada aqui nesse slide. E segundo Domingues, em relação à utilização do método de curva de permanência, faz-se importante destacar sua importância sobre o período de dados disponível. Bom, utilizando o programa Hydro 1.4, foi possível calcular as vazões de referência, Q710, Q90 e Q95, com os valores disponíveis aqui, podem ser visualizados na tela. E essas vazões de referência são utilizadas para definir os critérios para a outorga do uso de recursos hídricos para diferentes finalidades. A figura 5 representa graficamente os meses com maiores volumes precipitados registrados entre 2014 e 2019, em formato de gráfico, e os valores das precipitações máximas registradas pelo município também podem ser visualizados pelo gráfico. Não foram registrados eventos de alagamento, inundação, enxurrada e movimento de massa no S2ID pelo município de Piau entre 91 e 2019. Entretanto, os eventos registrados pelo Sistema Nacional, pelo SNIS, entre 2015 e 2019, podem ser vistos através da tabela 2. Os eventos de precipitações e vazões máximas ocorridos em Piau em janeiro de 2016 foram evidenciados por matéria publicada no G1 e na TV Alterosa. Bom, a vazão máxima coincide com o registro das vazões das grandes enchentes registradas no município de Piau. E essa similaridade ela também foi encontrada por Maciel para a bacia hidrográfica do rio Paranaíba. Apesar de existir uma correlação, uma relação entre precipitações máximas e vazões máximas, essa tendência não foi identificada para os anos de 2015, 2018 e 2019 para o município de Piau. Segundo os resultados de Silva, a aplicação dos critérios sazonais nos processos de concessão podem aumentar em até 126% a disponibilidade hídrica para a outorga e, nos períodos de seca, pode haver uma diminuição aí dessa quantidade de água disponível para a outorga de até 24,5% de todo o volume. Comparativamente, a vazão mínima mensal já registrada em Piau, mais uma vez, foi de 2,32 metros cúbicos por segundo e ocorreu em novembro de 2015. O valor da vazão Q710 de 3,43 metros cúbicos por segundo permaneceu menor que as vazões de referência Q90 e Q95 para o município. Portanto, os pedidos de outorga somados para o município não devem passar do valor de 1,73 metros cúbicos por segundo. Por fim, conclui-se que os meses que identificam os maiores volumes de chuva para o município de Piau são novembro, dezembro e janeiro. Os dados de vazão evidenciam uma Q710 menor do que uma Q90 e uma Q95. A vazão mais baixa já registrada em Piau foi de 2,32 metros cúbicos por segundo e a de maior magnitude ocorreu em janeiro de 2016, com um escoamento de 183,11 metros cúbicos por segundo. Além disso, as plataformas de dados ambientais apresentam-se como importantes ferramentas para pesquisa, análise e desenvolvimento de ações. Essas são as nossas referências. Muito obrigado. Meu nome é Débora Ferreira Magdaleno, vou apresentar o trabalho sobre gestão integrada de resíduos sólidos urbanos no município de Miracema, localizado no estado do Rio, com uma análise da evolução municipal e diagnóstico da situação atual. O trabalho é fruto do programa de mestrado em Engenharia Ambiental do Instituto Federal Fluminense e teve o professor Hélio Gomes Filho como orientador. Com o crescimento urbano e aumento de produção de resíduos, surgiram os marcos regulatórios da gestão urbana. A Política Nacional de Resíduos Sólidos diz que os municípios são responsáveis pela gestão integrada dos resíduos gerados dentro dos seus respectivos territórios. Assim, o trabalho busca trazer um panorama da gestão de resíduos sólidos urbanos no município de Miracema, localizado no noroeste fluminense, que possui é um município de pequeno porte, com mais ou menos 25 mil habitantes.
O diagnóstico busca trazer informações de uma perspectiva histórica, já que não tem dados documentados no município, para entender a peculiaridade local e contribuir para a melhoria da gestão municipal. O trabalho foi feito através de uma revisão bibliográfica, com análise da documentação na Prefeitura Municipal, entrevistas não estruturadas com servidores, prestadores de serviços e membros de organização da sociedade civil, e visitas na útil, que é a usina de triagem do município. Falando da perspectiva histórica, antes de 1998, os resíduos eram depositados sem qualquer tipo de tratamento no polo industrial no início da cidade. Com o TACA entre a FEMA, a FUNASA e o próprio município, teve a criação da útil, que é a usina de triagem, como uma autarquia. E o programa Prolixo foi uma das fontes de recurso para fazer investimentos na infraestrutura da usina. Em 2006, a autarquia é extinta e começa a ter uma terceirização da varrição e uma parceria com uma cooperativa que se instalou nessa usina. Em 2008, o município deu entrada numa licença de operação para a triagem e compostagem e os rejeitos continuavam sendo enterrados, só que agora no entorno da própria usina. Em 2009, o município passa a fazer parte do consórcio do Noroeste Fluminense para a criação de um aterro sanitário, só que esse consórcio não foi para frente. E em 2015, os rejeitos param de ser enterrados e são levados para um aterro sanitário. Em 2018, o município conseguiu, através do programa de coleta seletiva solidária, um caminhão para poder prestar o serviço de coleta seletiva. E em 2020, teve a elaboração do plano de manejo, a publicação do plano de manejo. O trabalho busca fazer um novo diagnóstico porque nos últimos anos realmente teve uma mudança na realidade da gestão e na infraestrutura da prefeitura. Neste contexto, apresentar agora a situação atual do município. A prefeitura possui 70 varredores e uma distância de ruas ser varridas de aproximadamente 106 metros. Aqui tem uma noção da faixa etária de cada varredores, que dá um quadro de servidores com a idade um pouco avançada. E essa tabela apresenta quanto seria o rendimento diário desses servidores baseados na sua idade. Dentro desse estudo, encontramos que seria necessária a contratação de pelo menos mais 30 varredores. A coleta hoje em dia é feita na parte baixa, na parte plana da cidade, por uma empresa terceirizada, com 2 caminhões compactadores de 15 metros cúbicos de capacidade. E na parte alta, ela é feita com a própria infraestrutura da prefeitura, com 2 caminhões basculhantes com 5 metros cúbicos. Os caminhões da prefeitura apresentam um mau funcionamento constantemente, que acaba interrompendo o serviço. A coleta seletiva é feita com o caminhão do programa de coleta seletiva solidária, porém não tem hoje em dia o porta a porta, somente passa em alguns pontos comerciais. A triagem, as fotos ao lado são da própria galpão, ela é feita tanto do lixo convencional, que é irregular, e do próprio caminhão, dos resíduos que vêm do caminhão da coleta seletiva. E é feita atualmente por uma cooperativa de catadores que está instalada na usina de triagem. Falando um pouco da útil, a útil está localizada, que é essa zona em laranja no mapa, localizada na zona de amortecimento do núcleo 2 e 3 do Parque Municipal. Ela teve uma interrupção, durante a pandemia, em meados de 2020, foi interrompido momentaneamente a destinação final dos rejeitos no aterro sanitário. E a gente busca hoje em dia renovar a licença de operação com a inclusão de algumas atividades. Que seriam, além do galpão de triagem e compostagem, seria a construção de uma estação de transbordo, uma área de estocagem temporária de resíduos da construção civil, que seria em laranja, e uma área atrás para a estocagem temporária de resíduos de poda. O que chegamos à conclusão com esse trabalho é que a prefeitura precisa fazer investimentos na sua infraestrutura, tanto melhoria dos veículos quanto contratação de varredores. Precisa de um programa de educação ambiental, porque temos vários pontos de acumulação de resíduos em função da forte conscientização da população, e implantar o projeto de coleta seletiva porta a porta, visando diminuir a quantidade de resíduos gerados, diminuir os custos do órgão público e aumentar a vida útil do aterro. Aqui estão as referências do trabalho. Obrigada. Olá, eu sou Maurício Dumont e irei apresentar o trabalho intitulado Viabilidade Econômica de Composteira Doméstica utilizada em projeto de extensão no município de Santarém, Pará. Nas áreas urbanas brasileiras encontra-se cerca de 85% da população e grande parte deste montante é constituído de comunidades periféricas em situação de risco, onde a coleta pública de resíduos sólidos muitas vezes não se faz eficiente, gerando grande quantitativo de resíduos, dentre esses os resíduos orgânicos. Nesse contexto, a compostagem doméstica ela se insere como uma alternativa de baixo custo e fácil acesso às pessoas dessas comunidades, haja visto que ela é uma prática altamente sustentável.
Diante dessas premissas, nota-se a necessidade de se avaliar o sistema de compostagem doméstica, né, levando em consideração todos os seus custos e as receitas geradas ao longo do tempo. Diante disso, o objetivo deste trabalho foi avaliar a viabilidade econômica da confecção de composteiras domésticas através do projeto de extensão Laboratório de Intervenção Interdisciplinar em Comunidades e Ocupações em Santarém, Pará, LabInter. Para o desenvolvimento desse estudo, foi realizada uma pesquisa dos preços utilizados para a produção de 4 composteiras domésticas no mercado comercial do município de Santarém. Foram considerados custos e receitas do projeto LabInter durante 4 períodos, sendo que cada período corresponde a um intervalo de 1 ano. Como indicadores econômicos, foram utilizados o valor presente líquido e a taxa interna de retorno, levando em consideração a uma taxa mínima de atratividade. Para tal, se considerou 5% ao ano, levando em consideração a média dos 2 últimos anos da taxa Selic, que é bastante utilizada nesse tipo de trabalho. Quanto aos resultados e discussões, nós podemos observar aqui na tabela 1 as diferentes fases do empreendimento quanto aos seus custos. Conhecer essas fases e diferentes despesas de um projeto, ela é essencial para distinguir e diferenciar onde se encontram os maiores gastos e, com isso, subsidiar a tomada de decisão quanto aos custeios e as despesas e alternativas para aumentar as receitas do empreendimento. Como a gente pode observar aqui na tabela 1, os maiores custos eles se dão na fase de manutenção do estoque das composteiras, por conta de a produção dobrar entre um período e outro. Portanto, deve-se racionalizar o uso dos recursos nessa fase e atentar-se à parceria com possíveis fornecedores, aumentando as receitas dentro do empreendimento e o seu sucesso econômico, né? Os gastos com a manutenção do projeto, eles se dão somente com a compra de materiais para a confecção das composteiras, né? E vale enfatizar que aqui os custos com a mão de obra eles são ausentes, haja visto que esses custos eles foram supridos por conta de os voluntários produzirem as composteiras. Já aqui na tabela 2, nós podemos verificar o fluxo de caixa dessa produção de composteira doméstica. E vale enfatizar que o fluxo de caixa ele é uma importante ferramenta, dado que o seu registro ele auxilia aos gestores estabelecer os custos de produção e as receitas advindas do empreendimento, sendo indispensável para o sucesso econômico do projeto, né? Além de servir como base para os cálculos de viabilidade econômica, né? O conhecimento desse fluxo de caixa é importante para prever o quão rentável um determinado empreendimento é. Por exemplo, aqui, esse fluxo de caixa, ele nos dá os custos do empreendimento, as suas receitas nos diferentes períodos e o lucro em cada período, né? E através dessa visualização, nós podemos inferir que o tempo de retorno da atividade ele se dá ao longo de um período, ou seja, os benefícios gerados, eles se dão logo no segundo período da atividade do projeto, né? E quando comparado a outros projetos, esse projeto de aproveitamento de resíduos, ele é muito mais rápido, né? O retorno dele é mais rápido em comparação a outros projetos. A exemplo, nós podemos citar um trabalho que foi realizado em 2021 por Lucas, né? Avaliando os resíduos dispostos em aterro e provenientes de coleta convencional, onde esse autor verificou, em um melhor cenário possível, um tempo de retorno, ou seja, um tempo que o lucro retornou à atividade de 7 anos e 2 meses. Já aqui na tabela dos valores de indicadores econômicos, nós podemos averiguar que o VPL se fez de R$ 4.964,49, apresentando valor positivo. Esse valor poderia ser negativo, e quando ele se apresenta negativo, ele indica a inviabilidade do projeto. Portanto, esse valor já demonstra a viabilidade. Além disso, para dar mais robustez ao resultado, a taxa interna de retorno ela se fez em torno de 17%, ou seja, 12% a mais da taxa que foi utilizada para os cálculos, né, dos indicadores de viabilidade econômica, né? E isso nos mostra, né, o fato de ter superado essa taxa, que o projeto ele é confiável, né? E que ele supera as taxas impostas pelo mercado. Verificando-se assim, através desses indicadores, a viabilidade econômica do projeto, vale a pena enfatizar que esses resultados eles dão um embasamento e confiabilidade à produção de composteiras, né? Vale enfatizar que essas composteiras elas podem ser produzidas com confiabilidade, que elas terão um bom retorno para o projeto, né? Com isso, pode-se concluir que a produção das composteiras domésticas ela é viável economicamente por ter apresentado um VPL positivo e uma taxa interna de retorno superior à praticada pelo mercado, né? E vale a pena enfatizar que a mesma viabilidade ela pode ser extrapolada em projetos de comunidades e ocupações,
Por exemplo, para aquelas pessoas que desejam abrir uma cooperativa, né? E aqui estão alguns dos meus agradecimentos, algumas das minhas referências e muito obrigado. Olá, eu me chamo Max Willer Pinheiro Moreira Filho e hoje eu vou apresentar o trabalho intitulado Deficiência no Atendimento de Coleta de Resíduos na Totalidade da Ocupação Vista Alegre do Juá, Santarém, Pará. Bom, esse trabalho teve o objetivo de analisar a percepção dos moradores da ocupação Vista Alegre do Juá, em Santarém, sobre a deficiência na coleta de resíduos sólidos urbanos, além de a gente sugerir algumas formas de melhoria que atendam às necessidades da população e talvez subsidiar ações e projetos ambientais na região. Esse trabalho é um relato de extensão e está vinculado ao Laboratório de Intervenção Interdisciplinar em Comunidades e Ocupações de Santarém, Pará, LabInter. A área de estudo ela fica em Santarém, Pará, se chama Vista Alegre do Juá, é uma ocupação e tem a extensão de aproximadamente 235 hectares. Cerca de 5.000 famílias vivem nesse local. E para a coleta de dados, ela foi realizada nos dias 29 e 30 de agosto de 2022, onde houve a aplicação de 300 formulários na ocupação. Esses formulários continham 42 perguntas objetivas e subjetivas relacionadas ao saneamento básico. Dentre essas perguntas, algumas eram direcionadas à parte de resíduos sólidos urbanos. A gente utilizou os programas Microsoft Excel e o software Jamovi para a confecção dos gráficos. Bom, os resultados, a maioria das pessoas que responderam as perguntas eram mulheres, por conta de que a maioria das mulheres estavam em casa, enquanto os maridos estavam trabalhando. E houve uma predominância na faixa etária entre 26 e 35 anos de idade. A maioria das pessoas que respondeu tinham o ensino médio completo. Em relação aos números de moradores por residência, a maioria das residências continham 4 ou mais moradores. E em relação ao tempo de moradia, a maioria das pessoas afirmaram que moravam no local há mais de 4 anos. Em relação ao número de crianças nas casas, a maioria das pessoas, 33%, respondeu que não morava nenhum. 95% das pessoas disseram que acreditavam que a falta de saneamento básico causava doenças. A maioria das pessoas respondeu que em suas ruas é comum a presença de resíduos, uma vez que o caminhão coletor passa 3 vezes por semana, porém só passa na rua principal da ocupação, e as pessoas que não moram perto da rua principal, elas têm que pagar uma carroça coletora da própria ocupação ou levar os seus resíduos até a rua principal. Em relação ao destino dos resíduos de cada residência, 63% dos moradores disseram que sim, levam para o caminhão da prefeitura. Entretanto, um dado alarmante é que 21% deles disseram que queimam os resíduos. 56% dos moradores disseram que não estão satisfeitos com o serviço de coleta, uma vez que a maioria deles mora distante da rua principal e aí tem que levar os seus resíduos para essa rua. No final, nós perguntamos para eles se eles implantariam uma composteira doméstica a fim de evitar o desperdício e incentivar o reaproveitamento também. E a maioria deles, 73%, respondeu que sim, implantaria. Entretanto, uma boa parte disse que não conhecia essa técnica. Como conclusão, a gente pode tirar que na ocupação Vista Alegre do Juá, há precariedade na coleta de resíduos sólidos e a maioria dos moradores estão insatisfeitos com o serviço de coleta desses resíduos e que também há queima de grande parte desses resíduos que são gerados na ocupação. E apesar do processo de compostagem ser uma alternativa que é vantajosa e que reduz o desperdício de resíduos, vários moradores não conheciam essa técnica. Então, é deixado de sugestão a criação de um plano resiliente, em conjunto com os moradores da ocupação, a fim de sanar essas deficiências no saneamento básico da ocupação. E como um plano emergencial, poderiam também ser confeccionadas algumas lixeiras cobertas, utilizando materiais como grades de plástico, Agradecemos ao LabInter, que é o Laboratório de Intervenção Interdisciplinar
em Comunidades e Ocupações de Santarém, Pará, ao LICTA, que é o Laboratório Interdisciplinar em Ciências e Tecnologia das Águas e Inovação na Amazônia, e aos comunitários da Ocupação Vista Alegre do Juá, em Santarém, Pará. Muito obrigado. Olá, eu sou a Thaís Emanuele Ferreira Picanço. Vou dar início à apresentação do trabalho intitulado como Diagnóstico da Percepção dos Moradores da Ocupação Vista Alegre do Juá, Santarém, Pará, a questão do descarte de resíduos orgânicos e o uso de compostagem doméstica. O processo de expansão urbana das cidades brasileiras é um facilitador para o aumento dos impactos ambientais relacionados a resíduos sólidos, e para que ocorra a integração sustentável do ecossistema, é fundamental que ocorra a destinação adequada desses resíduos. A falta de tratamento dos resíduos sólidos e a incorreta disposição dos resíduos orgânicos, eles podem ocasionar sérios danos à saúde pública e ao meio ambiente. Tendo em vista a grande quantidade de resíduos sólidos, é necessário controle sobre a sua geração. E para diminuir os impactos e gerar o aproveitamento dos resíduos orgânicos, surge como uma alternativa eficaz à compostagem. E o objetivo desse trabalho é relatar uma ação realizada na Ocupação Vista Alegre do Juá, visando avaliar a percepção dos participantes referente a questões de compostagem doméstica de resíduos orgânicos em seus domicílios e capacitá-los para produzir o processo de compostagem através de oficina. Aqui a área de estudo da Ocupação Vista Alegre do Juá localiza-se na zona oeste do perímetro urbano da cidade de Santarém, Pará. Atualmente possui um quantitativo de aproximadamente 5.000 famílias que não possuem moradia própria, residência de aluguel ou agregados, além de pessoas impactadas pelo êxodo rural. É caracterizada como uma área periférica e com uma população de baixa renda. O trabalho ele é caracterizado como um relato de extensão atrelado ao projeto de extensão Laboratório de Intervenção Interdisciplinar em Comunidades e Ocupações em Santarém, Pará, é o LabInter, e sobre o curso de capacitação aos facilitadores. O curso de capacitação em compostagem doméstica foi ministrado pela docente Ione Holanda dos Santos, colaboradora do LabInter, e este curso teve como público-alvo alunos e voluntários que atuaram como facilitadores no dia da oficina de compostagem doméstica para os comunitários da ocupação. O curso foi dividido em 2 etapas, a primeira com a aula teórica sobre compostagem doméstica e a segunda com a prática, que consistiu na confecção das composteiras e também como iniciar o processo de compostagem a partir de então. O curso foi sobre a oficina e aplicação de formulários no Juá. O curso foi ministrado para 7 moradores da ocupação, que foram instruídos sobre compostagem, resíduos sólidos, confecção, utilização e manejo de materiais que podem ou não ser inseridos no processo de compostagem e a importância dos subprodutos gerados. Teve como base as recomendações obtidas através do Manual de Orientação de Compostagem Doméstica, Comunitária e Institucional de Resíduos Orgânicos de 2017. Os moradores colocaram em prática os conhecimentos adquiridos e colaboraram na confecção de 3 composteiras, que ao final foram sorteadas entre eles. Os formulários aplicados no dia da ação foram elaborados pelos próprios alunos facilitadores, baseado em resultados de outros estudos que serviram como fundamentação teórica, totalizando 7 perguntas objetivas, com questões objetivas e discursivas. Houve a adaptação de alguns temas, por exemplo, resíduos sólidos por lixo, para melhor compreensão. E com o auxílio do programa Microsoft Excel, os dados obtidos através da aplicação dos formulários eles foram tabulados para a confecção de saídas de gráficos e análise e interpretação dos resultados. E foi constatado que 69% dos entrevistados não sabiam o que era compostagem, 31% sabiam. Portanto, nossos resultados estão de acordo com aqueles já publicados por Marques e colaboradores em 2017 e Araújo colaboradores em 2016. Quando foram perguntados aos entrevistados se eles possuíam o hábito de reaproveitar os resíduos produzidos em suas residências, 62% relataram que não e outros 38% falaram que sim. E quando questionados sobre qual a destinação de seus resíduos domésticos, 54% declarou jogar no lixo, enquanto 38% informaram que separam para coleta e uma minoria, apenas 8%, afirmou queimá-los. Quando questionados se os resíduos orgânicos eles devem ser depositados em lixões, 85% desses entrevistados afirmaram que não. Silvio Souza, em 2021, estabelece 3 fontes de destinação final para o lixo orgânico: o lixão, aterro controlado e aterro sanitário. Das 3 formas por ele citadas, o lixão é a maneira mais inadequada. Diante do atual cenário constatado na ocupação Vista Alegre do Juá, a composteira doméstica é uma alternativa viável para o descarte ambientalmente adequado de resíduos orgânicos domiciliares gerados pelos comunitários, sendo possível a utilização de seus subprodutos como adubo e fertilizante, que é rico em nutrientes, em hortas, plantas e até mesmo a comercialização. A população da ocupação Vista Alegre do Juá, ela precisa se sentir responsável pelo destino adequado de seus resíduos, bem como se motivar para buscar alternativas para as problemáticas de naturezas ambientais. Acreditamos que ações de educação ambiental levadas à discussão elas trazem bons resultados sim, como foi o caso da construção das composteiras. Porém, isso não isenta o poder público de cumprir com o seu papel social e implementar as políticas públicas para promover a qualidade socioambiental na ocupação. Agradecemos à Pró-Reitoria de Cultura, Comunidade e Extensão da Universidade Federal do Oeste do Pará, a PROCER,
pelo financiamento do projeto Labinter. Também agradecemos ao Laboratório Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia das Águas e Inovação da Amazônia Líquida pela estrutura física concedida à realização desse trabalho, e a Pastoral do Menor, junto com os comunitários da Ocupação Vista Alegre do Joá. E aqui temos as nossas referências.